Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde, e aqui é mais um vídeo aí no canal, onde nós falamos aqui sobre o curso Saúde com a Gente. No vídeo de hoje falarei sobre como eu fiz a minha atividade presencial da disciplina 16. Eu fiz tentando também ser mais próximo possível da realidade, talvez da maioria dos nossos colegas. Eu fiz aqui, ó, de forma manual, na caneta, tá vendo? Numa folha de papel ofício, de forma que facilite para você também aí ter essa realidade. Se você tem como digitar, fazer uma tabela no computador, beleza, você faça, vai ficar bem organizadinho. Mas também eu sei, tenho visto aí muitas mensagens dos colegas e dizendo da dificuldade que nem todos aí têm ou uso do computador em casa, então fazem tudo pelo celular ou pelo tablet. Então, colegas, esse é o modelo aqui mais básico, mais simples, e eu vou falar um pouquinho sobre como eu desenvolvi a minha atividade. Mas antes eu já peço a sua retribuição por este vídeo. Eu te peço que ajude aí compartilhando para que chegue a mais colegas aí nos grupos. Se você está com o link aí no WhatsApp, mande para mais pessoas, clique aí em compartilhar. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Eu vejo aí que ainda de cada 10 mil colegas que olham esses vídeos, somente 3 mil estão inscritos. A maioria ainda não está inscrita no canal. E é coisa simples, não gasta nada, beleza? E um abraço especial aí para as minhas colegas, né, as mulheres, que são a grande maioria que acompanham este canal e com certeza são maioria aí como agentes comunitárias de saúde e como agentes de combate às endemias. Pronto, vamos para o texto. Eu vou mostrar depois aqui mais detalhadamente, então não se preocupe se você não está dando para ver aí, não está dando para ler. Eu vou explicar aqui e depois eu vou colocar parte por parte aqui também durante o meu vídeo. Eu vou colocar de forma que você possa também aí, se você quiser fazer parecido, você vai copiar algumas partes que eu fiz de forma que fique claro para o entendimento. Antes, porém, eu digo que está havendo muitas dificuldades, alguns colegas ainda sem entender como fazer esta atividade. De fato, colegas, é uma atividade em que não tivemos muita instrução ou preparo para poder já realizar. Então eu acho que poderia aí o curso ter um pouquinho mais de cuidado com relação a isso, com a linguagem que está sendo colocada para nós neste curso, né? Então vamos lá. Bem, falando aqui das determinantes e condicionantes de saúde, lembra que eu mostrei aí no vídeo anterior o modelo, né? Que tem lá o modelo de uma espiral com as questões ali, os determinantes, questões sociais, de saúde que possam impactar a nossa microárea, né? As famílias que lá residem. Então, trazendo aqui para a forma de tabela, como eu até orientei aí no vídeo, fazendo uma ressalva que tem aí ainda uma questão que sobre o que é que significa isso, o que é aquela questão, a zona proximal, a zona intermediária e a zona distal. Ainda ficou um pouco de dúvida sobre isso. Eu já participei de outras atividades em que com essa mesma dinâmica, mas a realidade era diferente e foi até mais nesse sentido que eu trouxe no meu primeiro vídeo. Mas farei aqui também uma explicação aqui para facilitar. Bem, a zona proximal, ou seja, você vai listar aí condições de saúde, você vai analisar como que é a situação de moradia na minha microárea, envolvendo ali de forma ampla, né, toda a sua microárea. Como é a condição de trabalho dessas pessoas, como é a condição de saúde dessas pessoas. E aí você pode fazer, como eu fiz aqui, ó, colocar uma abaixo da outra, né? Se elas têm acesso, por exemplo, ao saneamento básico. E aí você vai colocando acesso ao serviço de saúde. E depois você vai marcar se é zona distal, intermediária, né, proximal, intermediária ou distal. Lembrando que gera um pouquinho de confusão, mas é o seguinte, cada uma das coisas que você analisar, você vai ver, por exemplo, a zona proximal, ela é mais referente ao indivíduo em si, é como se fosse importasse para cada indivíduo em particular. Já a zona intermediária,
né, que tem a intermediária, ela é como se fosse mais as relações sociais, aquela vivência de comunidade. E a zona distal é mais as questões ambientais. Então são problemas ou realidade da sua microárea que elas estão mais ligadas a questões ambientais. Por exemplo, se tem aí o problema do lixo na sua microárea, você pode colocar aí, marcar nessa linha aqui, né? Eu vou mostrar a foto depois detalhadamente. Você vai botar ali, ó, falta, por exemplo, coleta de lixo. E aqui eu fiz isso, coleta de lixo eu coloquei na zona distal, porque é mais uma questão ambiental. E aqui na frente eu coloquei uma observação, não está pedindo para fazer isso, mas eu coloquei se é algo que, por exemplo, a maioria tem acesso ou a minoria. Então aqui eu coloquei pouco. Então poucas famílias têm acesso ali, tem a coleta de lixo na sua comunidade. Mas isso aqui não é obrigatório, mas também fica mais claro para a gente tentar entender esse conceito, né, de determinantes de saúde, que é um pouquinho complicado, né? Então eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou mostrar detalhadamente, não se preocupe, só quero que fique comigo aí até o final. Bem, eu fiz assim, eu coloquei aqui em cima, atividade presencial, disciplina 16, coloquei o meu nome, Ax, e aqui eu coloquei o primeiro momento, lembra que são 3 que está lá no vídeo, então eu coloquei aqui o primeiro momento, segundo momento e terceiro momento. Cada um eu fiz uma resposta, tá vendo? O primeiro momento é maior. Para o primeiro momento eu fiz uma tabela. Eu vou dizer aqui como você também pode fazer. Você está vendo aí, eu vou colocar a foto para ficar mais nítida. Então eu fiz assim da seguinte forma, ó. Primeiro momento, determinantes e condicionantes de saúde. Eu fiz essa escrita. Aí eu escrevi aqui, ó, condições de vida. Condições de vida. E aqui embaixo eu coloquei algumas condições de vida que eu achei interessante listar referente aí à população da minha microárea. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, trabalho, sobre condições de trabalho, né, que é uma dessas determinantes, DDS. Aí eu botei aqui, ó, trabalho na agricultura familiar e na cultura do sisal. Então eu botei dessa forma. Mas aí se na sua área, por exemplo, a realidade de trabalho das famílias é outra, ou se estão desempregados, a maioria, você vai botar lá, ó, desempregados, sobre condições de trabalho, você bota aí, desempregados. Aí aqui você pode botar o que? Que é, eu botei como questão social, como questão a zona intermediária, eu marquei na zona intermediária. Então eu considero essa questão de trabalho zona intermediária. Por quê? Porque na área que eu trabalho, muitas famílias, elas trabalham em conjunto. Então elas usufruem ali da mesma propriedade, trabalham em agrupamentos, ou trabalham no sisal, né, prestando serviço a outros. Então eu coloquei como intermediária, zona intermediária que abrange todas as questões sociais, beleza? Então lembre aí o que é questão social, por exemplo, a escola. Então você vai marcar nisso. Mas você pode marcar também a zona proximal para a questão de trabalho. Então se você vai marcar aí condições de trabalho, desempregado, você pode botar aí também como você um problema intermediário, que é um problema social, ou também um problema proximal, não tem problema, viu? Qualquer um desses dois. Então você pode marcar. Na segunda linha você coloca moradia, condições de moradia. Eu coloquei aqui, ó, casa própria, simples, né, que são de forma simples, mas é uma característica da área que eu trabalho é que as pessoas elas têm a sua própria residência, elas não moram de aluguel, não estão nesse fluxo de ida e vinda, né? Ao contrário do que é em muitas cidades. Então aí na sua área você vai colocar aí, ó, na segunda linha, moradia, você pode colocar, eu marquei na zona proximal, tá vendo? X proximal, ó, zona proximal, porque é algo individual, ao contrário do trabalho, que eu marquei na zona intermediária, que abrange tudo que é social, coletivo. Na questão de moradia, não é moradia coletiva, então as pessoas, cada um tem a sua casa, né? Então não é um problema social, porque elas não estão sem teto. Então se for aí na sua área, a maioria estiver sem teto, você pode marcar como zona intermediária. Ou seja, é um problema social, de política pública, mas na minha área não. A questão de moradia na minha área é tranquilo. Então eu marquei na zona proximal. Na linha 3... Aí aqui na frente eu botei todos, ó. Todos têm casa própria na minha área. Todos têm, né? Então, isso não é um problema. Na linha 3, bora ver lá, ó.
eu marquei agora acesso à água potável. Sobre o acesso à água potável, agora sim, eu digo que a grande maioria da população da área que eu trabalho já tem acesso à água potável. Então isso é uma questão para mim social. Então eu marquei como intermediária, tá vendo? Social eu marquei aqui em cima, ó, social, porque todas as zonas intermediárias, elas abrangem as questões sociais, beleza? Fica claro isso, viu? Então aqui, acesso à água potável eu marquei na coluna intermediária, porque políticas públicas já aconteceram agora recentemente, que todos já tem, a maioria tem acesso aí à água encanada. E aqui na frente eu botei maioria, porque realmente quase todos agora já têm acesso à água, é coisa recente, viu? Na outra linha, 1, 2, 3, na quarta linha eu botei aqui, ó, coleta de lixo. Coleta de lixo também é um problema que a gente observa na área, então você pode botar isso também aí, igual como eu coloquei aqui, coleta de lixo. Aí você vai responder aí como que é a realidade. Eu coloquei ambiental, que é, na verdade, distal, que envolve as questões ambientais, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá um pouquinho escrito aqui de caneta, não tá muito nítido, né? Tá dando para entender? Então eu coloquei coleta de lixo, eu marquei o X na zona distal, que envolve questões ambientais. Por que eu marquei lá? Porque não tem acesso à coleta de lixo a grande maioria da população da minha área. Então é um problema ambiental. Por quê? Porque as pessoas acabam jogando lixo a céu aberto, queimando. Então é um problema ambiental. E o problema ambiental, ela entra tudo que é nessa terceira coluna, tá bom? Na primeira coluna são questões aí de envolvimento apenas social, que é o impacto apenas para uma pessoa, para uma família. Já essa coluna aqui, ela é a intermediária, é aquilo que é de impacto social, que abrange a comunidade, interfere ali a vida de muita gente. E na última, a distal, são problemas ou questões aí que pode ter na sua microárea que é de interesse ambiental. Por exemplo, questão de moradia. Você não pode marcar nada distal porque não é problema de questão ambiental. Agora sim, você pode marcar sobre a questão da água, por exemplo, se as pessoas têm acesso à água diretamente aí do rio, do poço, do lago. Então você pode marcar a água como questão ambiental. Você pode marcar a questão da coleta de lixo como ambiental. Entendeu? Você quer marcar aí, por exemplo, a incidência de presença de muitos animais que causam doenças. Você pode marcar também ambiental. A próxima linha aqui, ó, na quinta linha, eu coloquei acesso a serviços de saúde. Ó. Acesso a serviços de saúde, eu marquei na coluna social intermediária. Tá vendo? A coluna do meio. Ó. Então, acesso a serviços de saúde eu considero como intermediário. Você marca aí também intermediário porque envolve, não apenas ali interessa somente uma pessoa, mas sim a comunidade. Interessa a todos, é uma questão social. Claro que se você quiser colocar, por exemplo, problema de saúde individual, você pode. Por exemplo, se a pessoa é fumante, tem muitos fumantes na sua área, você quer listar aqui, que é um problema para a sua área, o tabagismo, ou, por exemplo, também o uso de drogas, você pode listar aqui, por exemplo, eu coloquei só 7, mas se você quiser colocar 10, você pode. 10 coisas que você analisou, é isso que você vai colocar, mas eu coloquei só 7. Basta você fazer só isso também, 6 ou 7 coisas. Mas se você quer analisar, por exemplo, aqui eu coloquei serviço de saúde, eu marquei intermediário, porque é uma questão social. E aí eu botei que maioria aqui na frente, ó, não precisa você fazer essa última coluna. Então a maioria tem acesso, né, aos serviços, né? Depois eu coloquei sobre participação em serviços sociais, por exemplo, participam de associação comunitária. Eu quis colocar isso porque é característica da minha microárea que a maioria faz parte de uma associação comunitária. Então, digamos que são 3 ou 4 associações, porque uma está meio que inativa, mas 3 associações, as pessoas participam. Então, algo que interessa porque é uma característica positiva, as pessoas participam, lá estão na associação, é um meio em que eu possa também usar para favorecer o trabalho, né? Então, participo de associação comunitária, eu marquei zona intermediária, beleza? Não é zona proximal, porque não é só interessa para uma pessoa,
e nem eu marquei na zona distal, porque também não é questão ambiental, né? Então eu marquei na zona intermediária. A última linha eu coloquei sobre a educação. Aqui eu coloquei, ó, escola distante da comunidade. Eu marquei aqui, pronto. De forma que fique claro qual é a questão da educação principal. As crianças têm acesso, os adolescentes, mas o problema é o quê? Escola distante da comunidade. Então, na área que eu trabalho, a escola que tinha foi fechada e as crianças foram relocadas, né? Os adolescentes, para uma outra unidade escolar mais distante. Então, eu coloquei aqui na última linha a escola distante da comunidade e eu marquei o X na zona intermediária, porque é uma questão social, não é ambiental, que não envolve questões ambientais, a educação ali diretamente, e nem é a proximal, porque não interessa só para uma pessoa, interessa para o grupo, para a comunidade. Então, você pode marcar aí também intermediária. Partindo aqui agora, segundo momento, ó, marquei aqui. No segundo momento, pede que você indique algumas ações que devem ser realizadas diante do que você analisou. Você não analisou isso aqui? Essas questões que envolvem a sua comunidade? Então pede que você indique algumas ações que podem ser realizadas para melhorar esse quadro. E aí eu coloquei: realizar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Por que eu coloquei? Porque ainda tem famílias que não têm o acesso à água. A água ainda água potável, uma pequena minoria, mas ainda tem. E como a maioria teve acesso agora recentemente, ainda há na minha área um grande número digamos que de cisternas, de vasos que as pessoas utilizam para acumular água, e ainda acontece de que muitas dessas caixas, elas de alvenarias, elas não têm ali a vedação correta e também não tem a presença do agente de combate às endemias para fazer o acompanhamento ali, tratamento na questão dos possíveis focos. Então, o que é que eu proponho? Que possa ter a presença ali do ACE, ou que possa ser desenvolvida algumas ações para combate ao Aedes aegypti. E aqui na frente você vai marcar qual é o tipo da ação. Ela é primária, secundária, terciária, quaternária. Eu, como falei no vídeo anterior, questões que envolvem ali o combate direto, ela é ação primária. Então, se é uma coisa que eu posso fazer, eu considero primária. Então, combate ao Aedes aegypti eu também posso fazer. Então eu marquei aqui como primária. Mas aqui pode envolver a minha unidade de saúde, pode envolver o agente de combate às endemias, mas é algo que eu também posso fazer. Então eu marquei como primária. A segunda ação que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, realizar mutirões de saúde preventiva. Eu considero como um problema, pelo que eu conheço a minha área de trabalho, inclusive porque eu trabalho há pouco tempo nessa área. Então as pessoas estavam distantes das unidades de saúde, muitas delas ainda não fizeram exames de rotina, exames de prevenção, né? Tanto os homens, né? E também algumas mulheres ainda, por exemplo, questão do rastreamento para câncer de mama até que já foi feito recentemente, mas é ação que ocorreu, digamos que tem já 4 anos, então precisa acontecer novamente. Aí eu fui aqui e coloquei, né? Realizar mutirões de saúde preventiva. Eu não disse o que era. E aqui na frente eu marquei o que? Secundária. Por quê? Porque não depende de mim. Não depende eu, como AX, sozinho fazer isso. Então, essa realização essa proposta minha de realizar mutirões de saúde preventiva, se você também quiser colocar aí, você vai colocar ela como sendo secundária ou terciária. Secundária porque algumas coisas a minha equipe de saúde pode fazer. Por exemplo, alguns mutirões de saúde do homem ou da mulher, o médico da unidade que eu trabalho, ele pode também participar, ele pode desenvolver na minha comunidade, né? Mas não depende de mim, então ela é secundária. Ou pode ser até terciária, né? Dependendo da sua proposta. Então é isso, colega. Estou compartilhando aqui um pouquinho do que eu fiz. Bora lá? Terceiro momento, você tem que colocar esses números. Primeiro, segundo e terceiro momento. No terceiro momento diz que é para você citar o exemplo de uma ação que já aconteceu aí na sua área de trabalho e dizer de qual tipo de vigilância era responsável, ou seja, qual é o setor da vigilância, o setor lá da Secretaria de Saúde que era responsável por aquela ação. Então aqui eu fui e coloquei, ó, tipo de ação de vigilância já desenvolvida na unidade de saúde ou território, o mesmo que está lá no AVA. Então você coloca aí,
tipo de ação de vigilância já desenvolvida na unidade de saúde ou no território. Se não foi feito nada na sua área de trabalho, então você marca alguma ação coletiva que aconteceu na sua unidade de saúde. E aqui na frente eu respondi o que? Combate ao mosquito Aedes aegypti. Digamos que é a ação que mais comum de ter é a ação de combate ao mosquito. Então eu coloquei essa, né? Que são ações, como eu não tenho ACE na minha área de trabalho, então normalmente são ações esporádicas que acontecem, né, para o combate, por exemplo, ao mosquito. Mas você pode citar aí, por exemplo, relacionadas a zoonoses, relacionadas, né, aos animais. Você pode citar aí outras ações que aconteceu, por exemplo, até de campanhas para a saúde do trabalhador. Então você pode marcar isso também se já aconteceu. Na minha área não, eu marquei o que aconteceu, que é a realização de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. E eu marquei qual é a secretaria responsável. Aqui eu botei embaixo, tipo de vigilância nesta ação. Eu falei qual a secretaria, mas não, falei errado. Tipo de vigilância nesta ação, eu botei epidemiológica. É só isso para você responder, ó. Qual foi a ação? Combate ao mosquito Aedes aegypti. E o tipo da vigilância epidemiológica, porque tem a vigilância sanitária, tem a vigilância ambiental, mas na minha área não teve nada referente à vigilância ambiental. Mas se for sua realidade, você marca. Se foi algo aí relacionado, por exemplo, a água contaminada, se foi alguma campanha que houve aí na sua área relacionada ao lixo, então você pode marcar o outro tipo de vigilância, que é ambiental. Tá ok? Beleza, colegas? Eu vou disponibilizar aqui na íntegra também, para que vocês possam aí ter acesso e se quiserem fazer seguindo esse modelo. Já vou logo adiantando que não tem um modelo 100% perfeito. Eu fiz aqui do meu jeito, buscando um pouquinho a minha realidade, mas eu digo que o que eu fiz também vai servir aí, pode servir para a grande maioria dos colegas. Beleza? Eu peço que você colabore aí compartilhando o vídeo, né? E não deixe de estar inscrito no canal. Isso é muito importante para mim. O YouTube vê que esse vídeo é importante e ele recomenda para mais colegas. Forte abraço e até o próximo.